presença. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar. Nosso Deus, a tua palavra está aberta diante de nós. Eu oro, Senhor, no nome santo de Jesus, que o Senhor nos faça sensível à tua voz, à tua ordenança, e nos ajude, Pai, não apenas a compreender aquilo que é a tua mensagem, mas, ó Deus, sobretudo, a assumirmos um compromisso de sermos, de fato, submissos ao Senhor e andarmos, ó Deus, de tal sorte que a nossa vida seja de crescimento, de avanço, de edificação, como temos nos proposto desde o início desse ano a trabalhar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter dia a dia um evangelho forte e sendo fortalecido dentro do nosso coração, na nossa mente e nas nossas atitudes. Trabalha conosco nessa hora, Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos livre de todo tipo de influência e nos faça estar ligados ao Senhor. Para a glória do teu nome é que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o cristão não pode ser acomodado. E eu quero que você guarde essa frase, porque esse é o tema da palavra nessa noite. Um cristão não pode ser aquele que, como a gente ouvia nas décadas de 80 e 90, o crente 3S, que é uma versão cristã daquela música famosa que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, e você sabe até o refrão que diz um nome famoso no nosso país. Daí surgiu o crente Gabriela, aquele que diz que já está tranquilo com Deus, ele tem seu comportamento, as suas atitudes, eu nasci desse jeito, estou bem desse jeito, não quero ser mudado e vou ser assim. Mas para quê? Para onde? Qual é o resultado desse tipo de vida? O crente não pode ser acomodado, queridos irmãos, e nós vamos olhar nesse texto de uma forma muito direta, trabalhando algumas questões que muitas vezes são confusão dentro do nosso meio reformado. Alguns argumentam que somos salvos para sempre, não perdemos a salvação, estamos de fato agarrados às mãos do Senhor, e tudo isso é uma grande verdade. Porém, será que Deus nos chamou, irmãos, para nós termos uma postura de indiferença, uma postura de passar alheio ao que está acontecendo nos nossos dias, em frente à nossa casa, na nossa escola, no local de trabalho, e nós dizermos: olha, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, eu não posso me envolver com nada disso porque eu tenho outras obrigações, e assim nós vamos confiados numa meia-verdade, nós vamos caindo muitas vezes num tipo de vida cristã empoeirada, um tipo de vida cristã desanimado, modorrento, que não faz diferença em lugar nenhum, e não foi definitivamente para isso que Jesus nos chamou. À luz desse texto, querido irmão, querida irmã, nós queremos trabalhar algumas coisas. E a primeira delas é que se o crente de fato é obediente à voz do Senhor, ele não é acomodado. A segunda questão, queridos irmãos, se nós estamos num processo de crescimento, de avanço na caminhada cristã, nós definitivamente não somos acomodados. E a terceira questão que nós veremos nesse texto é que se nós temos de fato comunhão com o nosso Deus, se nós estamos avançando em intimidade, em proximidade, ouvindo a voz do Senhor, entendendo a sua palavra, nós estamos a cada dia, de fato, nos movimentando, não acomodados em maneira nenhuma com as coisas que estão diante de nós. Para isso, então, eu gostaria que você olhasse para esse texto e nós caminhássemos, irmãos, observando o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos da cidade de Filipos, uma cidade onde ele passou por experiências gloriosas, se você se lembrar, por exemplo, de Atos capítulo 16, quando ele está ali preso na cidade de Filipos, e o Senhor realiza um grande milagre, libertando Paulo e Silas da prisão, numa noite em que eles sofreram por conta do Evangelho.
ali também houve um encontro com Lídia, e uma mulher trabalhadora, empresária, que é usada por Deus para, juntamente com a família daquele carcereiro que tomava conta de Paulo, para, juntamente com uma jovem que fora liberta de várias influências demoníacas, formar o núcleo que vai iniciar a igreja de Filipos. E depois de alguns anos, depois de estar em diversos trabalhos, Paulo vai escrever uma carta para aqueles irmãos, mostrando para eles a questão de, mesmo sob lutas, dificuldades, eles viverem em alegria no Senhor. Filipenses é chamada a carta da alegria, a carta que nos chama de fato a nos alegrarmos. E Paulo diz: outra vez vos digo, se alegrem, porque a sua tribulação, os momentos de dificuldade, tudo isso vão resultar em glória diante do Senhor. Aquela igreja era uma igreja, irmãos, que realmente não vivia uma acomodação. Ao contrário, nós vamos ver daqui a pouco isso. Era uma igreja chamada por Deus e que de fato cumpria o seu ministério. E quem sabe, terminando nessa noite aqui, eu e você possamos também nos decidir a cada vez mais nos movimentarmos, obedecendo a voz de Deus e fazendo diferença na nossa casa, nos nossos meios sociais, de trabalhos e por onde o Senhor nos levar. Querido irmão, querida irmã, por que o crente não pode ser acomodado? Gostaria que você olhasse, porque nós vamos usar praticamente a questão textual nessa hora. A primeira questão, então, que nós vimos, e eu falei para os irmãos, o crente não pode ser acomodado por obediência. Olhe para o seu texto, porque Paulo está dizendo assim para aqueles irmãos: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Queridos irmãos, no texto nós temos então uma afirmação de Paulo, demonstrando que aquela igreja era marcada pela convicção na liderança dela. Aqueles irmãos, de fato, entenderam o evangelho pregado por Paulo, eles eram obedientes ao evangelho que aquele apóstolo estava emanando. Eles não apenas ouviam a Paulo, mas ouviam a outros líderes também. Se você está com a sua Bíblia à mão, olhe para o verso 25 do capítulo 2, porque Epafrodito, um daqueles que eram companheiros de Paulo, auxiliares no trabalho, é citado, e ele também era um dos que lideravam, influenciavam, mandavam mensagem para aqueles irmãos. No capítulo 2, verso 19, Paulo está falando que iria enviá-los Timóteo para estar com eles. O mesmo Timóteo que lá em Atos, capítulo 16, está na viagem com Paulo. Timóteo, Lucas, Silas, todos eles estão naquele grupo missionário. E o que a gente observa, queridos irmãos, é que a igreja de Filipos era de fato um grupo elogiado e amado por Paulo, pela sua cooperação, o seu amor. Olhe para a sua Bíblia aí no capítulo de número 1, os versos 3 ao verso de número 5. Paulo levanta diante de Deus gratidão por aqueles irmãos. Ele diz: eu me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas. Eu oro por vocês, porque a sua cooperação, verso 5, no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, ela é genuína, ela é verdadeira. Vocês não são crentes apenas de palavra. Vocês não são crentes apenas dizendo que são salvos, seguros, sossegados e está tudo bem assim. Ao contrário, olhe para o verso de número 6, capítulo 1. Eu estou plenamente certo que vocês, de fato, vão chegar até o fim, porque aquele que começou essa boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando você olha para a sua vida, querido irmão, querida irmã, será que você pode ouvir essa palavra e dizer: é comigo? Aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai me levar até o final. Eu vou até o fim. Haja o que houver, eu não vou parar, porque eu sei que Deus tem algo para, de fato, levar através da minha vida por onde eu passar. Mas tem mais questões, irmãos, sobre obediência.
A obediência era confirmada quando Paulo tem um testemunho sobre o evangelho que avança naquela cidade. Ele não apenas tem a ciência das coisas, mas ele vê outras pessoas falando do que acontecia em Filipos. Capítulo 1, verso 1, nos vai falar sobre isso. Paulo, juntamente com Timóteo, servos de Cristo, e ele vai mostrar, irmãos, que naquele lugar já não era mais aquele grupo que começou. Mas veja como a igreja se desenvolveu. Veja como a igreja avançou, porque ele está dizendo que agora ali já tem bispos, diáconos, a igreja avançou em Filipos. Não é uma igreja que começou ali apenas com Lídia, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ou carcereiro, mas agora há um grupo de liderança, há um grupo que está ali solidificando aquele trabalho e avançando. E se você quer ainda mais, nós acabamos de ter aqui um momento missionário. Vá lá para o capítulo de número 4 comigo, e você vai ver que essa igreja não é uma igreja acomodada, ela é uma igreja que obedece à palavra do Senhor. Capítulo 4, verso 10. Ela manda ofertas para o apóstolo Paulo, ela manda um envio de ofertas para um missionário que está a serviço do reino. E mais ainda, irmãos, quando você observar o verso 14 e 15 do capítulo 4 de Filipenses, você vai ver que eles se associaram a Paulo na sua tribulação, nas suas lutas. E olha só que coisa linda, irmãos. No verso 15, eles enviam ofertas para a igreja da Macedônia quando Paulo está ali. E é mais lindo, porque não foi uma vez só. Verso 16, 2 vezes aqueles irmãos colhem ofertas no meio do corpo da igreja para enviar para uma outra igreja onde Paulo está ali pregando o evangelho. Nesses nossos dias, irmãos, na nossa atualidade, quando nós somos chamados a contribuir com algo para a igreja, o que fala mais alto? É a nossa obediência ou é a nossa visão de possibilidades? É o nosso receio de o que será o amanhã? É o nosso medo se vai faltar ou não, é a nossa confiança de que o Deus que supre todas as coisas é de fato o nosso Deus e caminha conosco. Quando a gente pensa então, irmãos, em obediência, a gente não está falando de algo superficial. A gente está falando, irmãos, de um sinal de entrega. A minha vida não me pertence mais. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente não está falando mais de uma questão de que eu comando a minha vida e eu decido tudo, mas a obediência, irmãos, é um sinal de submissão verdadeira e de serviço. Eu quero honrar aquele que me salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas eu quero te trazer, irmão, ainda dentro desse ponto, que obediência é comparado com um sacrifício. É comparado com uma questão de que já não é mais a minha vontade que prevalece, mas essa vontade, ela está sob a cruz de Cristo, e eu a cada dia tomo essa cruz e sigo ao meu Senhor. Se você quer entender de fato como Deus trata essas coisas, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo de número 15. Porque esse capítulo traz um rei, alguém que tem toda a autoridade sobre o seu povo. E esse rei é então ordenado a prestar um sacrifício a Deus. Só que o profeta que estaria com ele para ali administrar o sacrifício, o sacerdote que estaria com ele para ali administrar aquele momento de culto, ele se demora. É Samuel, o profeta, o sacerdote, aquele que é a liderança espiritual em Israel. E é Saul, o rei. E Saul, ao ver que Samuel se demora, ele mesmo então vai fazer o sacrifício. Ele desobedece aquilo que Deus lhe ordena. Mas ele não é o rei, ele não tem a vontade de todos sob as suas mãos. Mas Saul é reprovado. E se você está com a sua Bíblia aberta, então, em 1 Samuel 15, olha o verso de número 22. Porque aí está a questão que nós devemos nos atentar quando falamos de obediência. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
Deus tem tanto prazer, Saul, em que você diga que vai prestar um culto, alguma coisa da sua cabeça. Deus tem prazer nisso, tanto em que se obedeça à sua palavra. O que é mais importante, Saul? Obedecer ou sacrificar? O que é mais importante, meu irmão? Momentos em que você vem e se coloca diante de Deus, declarando palavras de amor, falando que Deus é o dono da sua vida, ou no dia a dia você responde isso, mostrando que Deus é o dono, mas não é tão dono assim, porque tem determinadas questões que sou eu quem controlo. Um crente acomodado é um crente que pensa, querido irmão, que porque um dia ele disse sim para Jesus, ele não precisa dizer mais nenhum sim no restante da sua caminhada. Um crente que não é acomodado, um dia ele ouviu o evangelho e disse sim, mas ele disse sim todos os dias a partir de então. Ele disse sim para o chamado à adoração. Ele disse sim para ser um referencial cristão dentro do seu lar. Ele diz sim para quando é desafiado, ainda que ele tenha algum tipo de prejuízo, de perda, alguma coisa que talvez vá, num primeiro momento, prejudicá-lo. Ele diz, o meu Senhor há de suprir todas as coisas. Você é assim? Há uma segunda questão que eu quero trabalhar com você, querido. Porque o crente não pode ser acomodado. E o segundo ponto que eu quero trabalhar, volta lá para Filipenses, capítulo de número 2. O crente não pode ser acomodado, querido irmão, querida irmã, por conta de crescimento. Porque ele foi chamado, de fato, para avançar e não para estar estático. Se você olha para o seu texto, Paulo começa então dizendo, meus irmãos, vocês sempre foram obedientes, não apenas quando eu estou aí, mas muito mais na minha ausência. Então, desenvolvam a vossa salvação. Aqui, queridos irmãos, nós vamos ter talvez um grande drama, um grande problema entre os cristãos. Um grande problema principalmente porque o que nós vemos dentro das igrejas são dois extremos. O primeiro extremo está ligado aos nossos irmãos arminianos. Está ligado a muitos dos nossos irmãos de outros tipos de confissões cristãs. E o que esses irmãos advogam é que você é salvo, o Senhor te buscou, te tirou das trevas, te colocou na luz, mas se você der uma vacilada, você cai da graça e perde a salvação no Senhor. Talvez muitos dos irmãos aqui foram evangelizados e trabalhados dessa forma. Você é um servo de Deus. Você ama o Senhor, caminha com Deus, mas se de repente você dá uma escorregada, pronto. E aí a vida cristã vai se tornando um cai da graça e volta para a graça, um arrependimento, sou salvo de novo, ali eu caio, e várias vezes esse tipo de tragédia vai deixando o crente cada vez mais, ou um tanto quanto perturbado, porque, de fato, como ele vai ter segurança da sua vida com Deus? E aí ele passa a se segurar, a se garantir nas suas obras. Ele passa a ser freneticamente estimulado a estar na igreja quanto mais tempo, porque ele tem que desenvolver a salvação agora, porque se ele vacilar, ele cai da graça. Mais ainda, irmãos, para que a gente possa ter isso bem gravado, algumas seitas, como por exemplo, as testemunhas de Jeová, advogam que a pessoa tem que fazer obras e viver dentro daquilo ali, e ela só vai ter segurança de salvação na morte dela. Até lá ela nunca tem a certeza. E outros de convívio cristão, como os adventistas, eles também não asseguram a salvação, até que a pessoa lá no fim vai ter a resposta sobre isso. Isso não é vida cristã. Cair da graça, voltar, isso também não é algo saudável para você. Esse é um extremo, irmãos. E muitos crentes por aí vivem debaixo desse jugo. Porque
a gente sabe que é pecador, que a gente falha. E aí o que acontece? Se alguém tropeça no olhar, numa palavra, se alguém tropeça numa atitude, essa pessoa já está automaticamente, acabou de sair do culto, de repente dá uma escorregada ali. E agora? Como eu durmo? Você tem convicção da sua salvação? Mas o outro extremo, queridos irmãos, está dentro do meio reformado. Que nós, porque um dia nos entregamos a Cristo, porque entendemos que somos salvos pela graça, Efésios 2, de 8 a 10 nos diz isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, como muitos têm advogado, para que ninguém venha se gloriar, porque eu fiz mais obra que o outro, eu fui muito mais fiel, mais crente, não vem de nada disso, a salvação é única e exclusivamente pela fé, louvado seja Deus. Mas o verso 10 diz assim, pois somos feitura dele, criados no Senhor Jesus para, e aí você de fato vai desenvolver sua salvação através de boas obras. Mas o extremo é quando nós nos assentamos nessa confiança na salvação. Quando nós, irmãos, passamos a ignorar o grito dos vulneráveis, quando nós passamos a colocar diante de Deus que talvez o nosso interesse seja mais importante do que a missão que nós temos de dada por Deus. E assim, irmãos, o crente cai num extremo de pensar que pode perder a sua salvação, cair da graça, e cada dia mais ele se move vendo que ele é quem tem que conquistar aquilo. O crente cai num outro extremo de ser alguém completamente indiferente à caminhada da igreja, à caminhada da fé, à caminhada bíblica. E assim, irmãos, eu gostaria que você atentasse, porque se Paulo está dizendo que nós precisamos nos envolver com as coisas, ele está dizendo para você o seguinte, olha, de fato, se você recebeu Jesus como Senhor, você é salvo, seguro, porque é Jesus quem te segura nele, e não você quem tem a força. Porém, isso não anula a sua responsabilidade de andar de fato desenvolvendo a sua caminhada. Para que a gente possa fechar esse ponto, querido irmão, eu quero te dizer o seguinte, que a salvação, para que você guarde no seu coração isso, a salvação ela é por graça, um presente que nós não merecemos e o Senhor nos dá. A salvação ela é imperdível, ela é garantida por Jesus. E se você quiser ver textos que falam sobre isso, eu posso te lembrar através de uma canção que nós cantamos muito aqui na nossa igreja, que vem de Romanos capítulo 8, dos versos 31 a 39, que diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será algum poder? Será altura? Será profundidade? Serão as trevas? Pois eu estou bem certo, e aí ele diz que nem morte, nem anjos, e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor do Senhor que está em quem? Em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a parte que é do Senhor. Mas a questão, irmãos, de nós desenvolvermos a salvação, isso é a nossa responsabilidade. E a teologia reformada, ela tem esse duplo pilar que nós vamos trilhando, caminhando em cima dele. A soberania de Deus que controla todas as coisas, Deus é Senhor sobre tudo e todos, mas também a nossa responsabilidade, em que nós dizemos a cada dia que aquilo que nos vem à mão, a semente que vem, nós vamos plantar, vamos investir, vamos caminhar. E aí, meu irmão, minha irmã, você diz, então se eu não perco a salvação, qual é o problema de eu viver acomodado? A questão é, querido irmão, é que você tem um tesouro nas suas mãos. Você tem algo que pode transformar vidas. Você pode avançar e ser uma grande bênção em muitos lugares. Mas muitas vezes a gente deixa isso passar, achando que vamos encontrar
ou felicidade, ou prazer, ou segurança em outras questões. E é aqui que nós vamos trabalhar um pouco mais. Esse verbo que está aí no seu texto, no verso 12, desenvolvei, ele vem, irmãos, de uma questão do grego que significa eu levar a cabo, eu fazer a coisa de forma plena, completa, perfeita. E aqui é uma linguagem que Paulo usa, que para os seus primeiros leitores tem o seguinte sentido: como se a pessoa recebesse uma grande mina de ouro. O ouro está lá, mas o ouro vai vir sozinho e vai fazer com que aquela pessoa tenha dinheiro? A gente sabe que não. Há uma mina de ouro, mas dia a dia eu tenho que ir lá, cavar, limpar, purificar, negociar e aí usufruir daquele grande tesouro. Querido irmão, querida irmã, vamos fazer uma analogia simples aqui entre nós. Imagine que você recebe um sítio, uma posse, e quando você chega lá para ver aquilo ali, um presente, um lugar lindo, uma boa piscina, um campo para que você possa se divertir com seus parentes, filhos, pais e etc. Há ali também água que passa corrente, e você vê aquilo tudo e fala: puxa vida, aqui eu vou ter meu tempo de descanso, aqui a gente faz um churrasco com a família, aqui eu posso receber uns parentes e a gente tem um tempo legal. Passa-se 2, 3 anos, você nunca capinou aquele sítio, você não limpou a piscina, você nunca teve um cuidado com aquelas instalações. Como ficaria aquilo, querido irmão? Eu acho que eu não preciso desenvolver muito mais, né? Imagine isso daí a 10 anos. Mato, sujeira. Aquilo que era belo no início agora está abandonado. E talvez quando você tem, num primeiro momento, aquilo é tão valioso, tão bacana, mas depois de um tempo, sem cuidado, sem nenhum tipo de trato, como que as coisas ficarão? Imagina você, querido irmão, querida irmã, você que se alimenta bem, faz a sua barba, toma banho todos os dias, eu espero. Você que é realmente alguém preocupado com a sua saúde, mas de repente você diz: não vou me cuidar mais. E aí você passa 2, 3 anos sem fazer barba, e as irmãs sem fazer asepsia do seu corpo. Imagina você, querido irmão, querida irmã, que já não esquenta mais a cabeça em escovar os seus dentes, em dar uma acertada no vestuário. Imagina daqui a 2, 3 anos isso acontecendo. Como é que você acha que você estaria? Agora eu queria te dizer, queridos irmãos, que quando nós recebemos a salvação do Senhor, às vezes nós vamos deixando o tempo passar, e o que a gente faz é não cuidar, é não se envolver na caminhada, é não buscar crescer. E o resultado é que muitas vezes, irmãos, a nossa alma está com um campo, com mato alto, com água suja. Não há condições de nós usufruirmos da graça e da bondade. Às vezes, irmãos, a gente está brincando com a questão aqui do corpo, mas a nossa alma está com a barba completamente desleixada. Nós estamos com a nossa alma já fétida. E nós estamos, irmãos, cada vez mais olhando para outros crentes que chegaram depois de nós e vão avançando. E a gente começa a se perguntar: Deus, por que não acontece isso comigo? Por que eu não vibro mais com as tuas coisas? Senhor, por que eu vejo as notícias acontecendo e tudo que eu consigo fazer é ter medo? Porque eu não acredito mais que eu possa encarar esses dias. Porque às vezes, Senhor, a sensação que eu tenho é que o Senhor está tão distante de mim. E talvez o Senhor esteja dizendo: o que você fez com a salvação que eu te dei? O que você tem feito com a graça que foi despejada na tua vida? Se eu entendo, querido irmão,
querida irmã, que eu preciso crescer e não ser acomodado, eu vou entender que Deus me deu uma grande mina de ouro. Mas se eu não começar de fato a cavar, a buscar os tesouros que tem ali, se eu não me aventurar a entrar talvez pelos túneis difíceis para trazer grandes questões ali, não vai fazer diferença na minha vida. Há uma terceira questão, irmãos, que o cristão não pode ser acomodado, que é por comunhão com Deus. O cristão possui o amor de Deus e deseja ter mais e mais comunhão, mais força na missão de evangelizar e de edificar. Olha para a sua Bíblia no verso de número 13. O texto diz: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, de fato, desenvolva a sua salvação com temor e com tremor diante desse Deus. Meus queridos irmãos, o desejo pela salvação é obra de Deus em nós. Deus sopra, como nós ouvimos num texto mais, numa palavra mais teológica, Deus nos regenera, Deus sopra vida em nós de novo, como Paulo explicando isso aos Efésios, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, Ele sopra vida em nós para que nós possamos ouvir o Evangelho e dizer sim para Jesus. Louvado seja Deus, porque de fato isso acontece. Mas, querido irmão, querida irmã, o apóstolo nos diz que nós devemos crescer, desenvolver, andar com a nossa salvação, e isso com temor e tremor. Mas olha que coisa linda, Deus não imputa sobre nós a questão de, pelo nosso esforço apenas, pela nossa boa obra apenas, pelo nosso desejo apenas, isso acontecer. Ao contrário, querido irmão, Deus diz: faça isso com temor, com tremor, ou seja, dia a dia se curve ao Senhor, porque é Ele que vai alimentar o seu coração cada vez mais. Ele vai efetuar em você o desejo de ver as coisas e vai efetuar o realizar de todas as coisas. Meu irmão, isso é tão maravilhoso, porque às vezes nós ficamos pensando assim: como uma igreja pode se envolver com 18 famílias missionárias? Querido irmão, Deus efetuou em nós esse desejo, mas Deus é quem sustenta a própria igreja para realizar isso. Porque se nós fôssemos pensar à luz de pensar assim, não, os irmãos vão ser fiéis, eles estão juntos, eles vão abraçar a causa, eu posso assegurar, irmãos, muitas vezes nós ficamos perguntando: Senhor, será que vai dar? Mas aí vem Deus e faz os seus sinais. Vem Deus e levanta pessoas que dizem assim: olha, eu quero contribuir, vou abençoar, vou entrar nessa. Vem pessoas que dizem assim: olha, eu não tenho muito como repartir, mas eu quero entrar e participar dessa questão. E não é só com dinheiro, irmãos. É gente que, às vezes, enquanto você pensa em como vai ser, se a comida vai ser boa ou não do almoço, se vai estar sendo algo legal ou não, tem gente que diz assim: eis-me aqui, eu estou aí para servir, e vem descascar coisas para você comer, e vem trazer mesas, colocar cadeiras, fazer um serviço que vai te dar uma beleza para um dia como o de hoje de manhã. São irmãos que às vezes dizem assim: olha, eu sei que Deus tem me abençoado, tem cuidado tanto de mim, então eu vou participar desse momento de evangelização com vocês. Olha, eu não tenho muito talento, mas eu quero servir ao Senhor nesse ministério, eu quero participar de um momento de oração, e assim a igreja começa a ter dentro dela aquela organicidade que faz com que ela esteja de fato viva. Uma igreja onde você entra e vê um irmão ajudando o outro irmão que tinha dificuldade está ali também, um irmão que diz assim: não posso estar aí com vocês, mas estou orando dentro da minha casa. Onde estão, irmãos, os crentes desses nossos dias? Eles estão cada vez mais entendendo que em todas essas questões vem comunhão com Deus, porque é Deus quem efetua em nós o ter vontade de participar. E aqui vai uma chave para você começar a pensar. Se às vezes, irmãos, a gente não tem tido vontade de estar nas coisas do Senhor,
Será que Deus tem de fato tomado o nosso coração e tem tido ali um lugar aprazível para Ele operar? Será que Deus tem encontrado no meu coração um lugar onde Ele possa habitar e dizer assim, fala do Evangelho para aquela pessoa? Ou então dizer, olha, hoje, dentro de sala de aula, mostra com o seu testemunho que você é diferente. Mostra no cuidado com um amigo seu. Se você vê alguém entristecido, chama ele para um canto e diz, olha, talvez você não creia, não importa, eu só quero fazer uma oração por você. Se um vizinho, de repente, é o meu perturbador, ao invés de eu ser aquele que amaldiçoa, eu vou abençoá-lo. E vou dizer que Deus te transforme em nome de Jesus. Gostaria, querido irmão, que você observasse que essa questão de comunhão com Deus é o que faz muitos passarem pelas coisas mais difíceis. E você olha para essas pessoas e vê que elas não retrocedem, porque elas sabem que o Senhor está com elas até o final. Para que a gente possa caminhar para o final, olha bem para esse texto que está diante de você. Paulo não está escrevendo, querido irmão, uma questão de desenvolver a salvação diante de uma situação daquelas tenebrosas, pesadas. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha para o verso de número 1 do capítulo 2. É aqui que a coisa começa, nesse momento, nessa situação que ele vai usar esse texto. Veja que Paulo começa a dizer, olha, se tem alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, aí ele começa, completem a minha alegria. E aí o que ele vai dizer? De modo que vocês pensem o quê? A mesma coisa, vocês andem juntos para a mesma direção. Vocês possam, queridos, ter o mesmo amor, serem unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E olha o que ele vai entrar depois, olha, não caiam em partidos, em disputas ideológicas, em disputas de ideias. Não entrem nessa como aqueles de Corinto que dizem, eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Não tenha cada um em vista aquilo que é propriamente seu, verso 4, senão aquilo que é para com os outros também. E aí, queridos, no verso de número 5, ele diz assim, irmãos, tenham o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Olhem para Jesus e sigam esse modelo. Desenvolver a sua salvação é você sempre querer cada vez mais ter as atitudes, os exemplos, as palavras, os pensamentos, a vontade de Jesus sendo predominante na sua caminhada. E aí dos versos 6 até o verso 11 ele vai dizer como Jesus fez isso. Porque ele, sendo Deus, ele não se agarra em ser como Deus, mas ele vem, se torna um de nós, com todas as características, 100% homem. E desprezado, foi obediente até a morte mais vergonhosa dos seus dias. Mas Deus, olhando tudo isso, exaltou Jesus sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobre, seja nos céus, na terra, e ele usa uma expressão no seu original que significa os lugares mais estranhos que possam haver debaixo da terra. Sabe, querido irmão, gostaria que você hoje pensasse que Deus tem te chamado nesse tempo para você de fato entender o que é edificação. Nós estamos falando isso nesse ano. Edificar, querido irmão, não é uma questão de você estabelecer alguma coisa e aquilo ali ficar parado. Edificar é dia a dia você colocar
novos pavimentos na sua vida espiritual. É você cuidar para que aquilo ali seja sustentável, seja algo que resista às pressões, às intempéries. Seja algo, meu irmão, em que você dia a dia, mesmo vendo todo tipo de notícia, das alegres àquelas mais tristes, você entender à luz da palavra de Deus o que isso vai implicar como resposta sua, como palavra sua diante desse mundo que tem se apresentado a nós. E eu queria te perguntar, meu irmão, como o Senhor te encontra hoje? Como aquele sítio? Como aquela vida? Como a sua vida está? Será que está empoeirada, suja, com teia de aranha, rachaduras? Talvez muito mato para capinar, entulhos. Talvez não dê para ver a imagem de Jesus na sua caminhada de forma límpida, de forma transparente. Suas ações, minha irmã, meu irmão, suas palavras refletem uma vida que está se desenvolvendo. Suas palavras são as mesmas daquele dia em que Jesus te chamou para caminhar com Ele. As suas palavras são cada vez mais de dependência, de amor, de gratidão. Seu coração está avançando, irmão. Jesus avisa para a sua igreja a não se acomodar. E eu quero encerrar essa palavra te pedindo para ler 2 textos comigo. Vamos ao Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2. Jesus escrevendo à igreja de Esmirna, no verso 10 ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, se for assim o necessário, se for assim preciso, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas as coisas que tens de sofrer. Será que no seu coração há temor? E eu não digo para você aqui que isso não seja natural, todos nós tememos pelo dia de amanhã, pelos nossos filhos, pela segurança do que vem pela frente. Isso não está errado. Mas Jesus falou, não deixa isso te dominar. Talvez haja tribulação, prova, mas seja fiel. E querido irmão, só pode ser fiel de fato, ou seja, perseverar, aquele que não tem um coração acomodado, aquele que não tem uma vida de fé acomodada. Mas o Senhor, mais à frente, no capítulo de número 3, Ele dá uma palavra dura para quem está de uma forma acomodada. Capítulo 3, eu quero ler com você os versos 19 a 21. A igreja de Laodiceia tinha um comportamento de se achar abastada. Não precisava de coisa nenhuma. Salva, segura, sossegada. Estamos assim, queremos ficar assim, e vai ser sempre assim. Mas o Senhor diz para ela, de uma forma muito dura, quem dera se você fosse frio para trazer alívio, para trazer aquele saciar de sede. Ou quem dera se você fosse quente para trazer um sangue tratado, para trazer de fato algo que seja medicinal. Mas você não é frio nem quente, e por conta disso você me dá ânsias, você me traz um mal-estar terrível a ponto de eu ter quase náuseas de vômito. Então muda a sua caminhada. Venha e compra de mim ouro de fato mudado. Muda esse seu coração. E aí ele diz no verso de número 19, olha, eu estou repreendendo, estou pegando pesado,
eu estou talvez trazendo algo que te incomode, eu estou te disciplinando porque eu trago amor sobre você. Não quero que você fique do jeito que está. Não quero que você fique aí parado, deixando as coisas se acomodarem. Não quero que você fique acumulando sobre a sua vida mal-estar, frieza, aquele sentimento de que nada vai para frente. Então, seja zeloso e busque mudar a sua caminhada. Arrependimento, irmãos, é além do sentimento. Quando fica só no sentimento, é remorso. Arrependimento é mudança de vida. Se eu estou indo para lá arrependido, eu mudo o sentido completo da minha caminhada. 180 graus. Seja zeloso e arrepende-te. E aqui, o verso 20, um texto que muitos usam para falar sobre salvação, João, o apóstolo, vai mostrar que ele está falando para crente, para uma igreja, para gente que um dia disse sim para Jesus. Ele diz: olha, eu estou à sua porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, sendo chamado ao arrependimento, e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. E nós não vamos brigar, mas nós vamos cear juntos e ter transformação. Ao vencedor, eu vou dar a ele sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu venci e me sentei com meu Pai, será com ele também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria orar com você nessa hora. E queria te convidar, querido irmão, a você de fato repensar, trazer ao seu coração, se você não tem sido um crente acomodado. Se você não tem sido uma crente que tanto faz se a água está subindo ou está descendo, está tudo indo mais ou menos. Em nome de Jesus, nós estamos sendo chamados a não nos acomodarmos com as coisas como estão. Quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você está numa igreja? Como Deus olha para você? Como você vai responder ao Senhor diante da palavra dele que está sendo pregada? Nosso Deus, louvado seja o Senhor. A minha oração, ó Pai, é que nessa noite o Senhor, ó Deus, venha levantar homens e mulheres que venham dizer ao Senhor: Deus, eu tenho perdido muito tempo, mas eu não quero que isso continue assim. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga sobre nós, ó Deus, o desejo de, ó Deus, ter mais comunhão, mais crescimento, Pai, sermos mais obedientes à Tua voz. E tira de nós, ó Pai, esse espírito mundano de desconfiança. Ó Deus, de muitas vezes nós ficarmos dando desculpas para nós mesmos e para o Senhor. E muitas vezes, ó Pai, a gente se esconder, seja diante de uma opinião, seja, ó Deus, escondendo atrás das nossas necessidades. Ó Deus, nós confessamos todos os dias que o Senhor conhece tudo, sabe? Quando a palavra ainda nem chegou na nossa boca, o Senhor já a conhece toda. O que eu venho te pedir, Pai, transforma o nosso coração para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Faz de nós, ó Deus, pais e mães que não se acomodam. Faz de nós, ó Deus, filhos que não se acomodam. Faz de nós, ó Deus, irmãos que não se acomodam. Faz de nós, ó Deus, crentes que não se acomodam diante desse mundo que está aí. Em nome de Jesus, ajuda o Teu servo e a Tua serva aqui, Pai. E eu quero Te agradecer, Senhor, porque se o Senhor tocar na vida de uma pessoa aqui, as coisas já vão começar a mudar. Se o Senhor tocar em mais de um, Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é Deus dessa igreja. E eu Te agradeço, Pai, que em ano que nós estamos falando de edificação, o
que eu tenho, ó Pai, podido perceber que muitos têm buscado caminhar mais contigo. Mas nessa noite, ó Deus, mais ainda, toca em nós e aviva a nossa alma para a Tua glória. Se alguém entrou aqui nessa noite e ainda não conhece Jesus, Pai, que o Senhor também toque nessa vida, que haja salvação, Pai, que haja confissão do Teu nome, porque o Teu nome é o nome que nos dá acesso à vida eterna, é o nome que nos livra do mal, é o nome que nos faz sorrir diante das dores e dizer: o meu Redentor vive, e é para lá, com Ele, que eu estou caminhando também. Por isso, ó Deus, encoraja a Tua igreja e visita-nos com poder. No nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém, Senhor Deus. Amém. Queria convidar nossos irmãos do coral para estarem aqui à frente. Nós vamos encerrar esse culto com eles, louvando a Deus. Que você, meu irmão, em nome do Senhor, de fato, se acomode? Não. Nada de acomodação, pois tem muito trabalho a fazer e o Senhor nos dá essa oportunidade de servi-lo. Amém.